Congo, a terra das feras, das tribos e dos segredos mortais. O rio Congo, a poderosa artéria que pulsa através da África, é o rio mais profundo do mundo e abriga inúmeras criaturas selvagens ainda desconhecidas. Pegadas recentes, um leopardo está por perto e representam uma ameaça real para os gorilas jovens. Mas nenhum leopardo ousa enfrentá-lo, um gorila silverback que pesa 200 kg. No entanto, este gorila das planícies ocidentais não é uma criatura violenta. Macumba é um pai dedicado, que cuida de 3 filhos adultos, 5 filhotes e um gorila de costas prateadas. Macumba é o líder indiscutível do bando. Dez indivíduos vagam pela floresta, que se estende por uma área equivalente a 1/3 do tamanho de Manhattan, em busca de comida e novas aventuras. Hoje, Macumba leva sua família para a margem do rio, onde as árvores estão carregadas de frutas. Os gorilas jovens adoram brincar na água, tudo bem, desde que fiquem na parte rasa. Águas profundas são perigosas, os gorilas não sabem nadar. É por isso que os gorilas das planícies ocidentais vivem apenas ao norte do rio Congo, se eles não conseguem atravessar para o sul. Eles nunca entram na água acima da cintura, mas não têm medo de altura. Enquanto as fêmeas procuram comida, Macumba cuida dos filhotes. Acima, uma fêmea jovem encontra uma fruta, mas uma fêmea mais velha quer uma parte. A jovem não cede, quem encontra fica com a fruta. A situação começa a se agravar. É quando Macumba intervém para evitar o conflito. Arbitrar entre muitas fêmeas não é fácil, mas Macumba governa com calma e sabe como agradar sua companheira, especialmente quando percebe que ela está no cio. Se ele não toma iniciativa, as fêmeas podem começar. De qualquer forma, a natureza seguirá seu curso. Macumba não é apenas um rei, se ele também é alguém que sabe aproveitar a vida. Outro filhote anseia por cupins, a sobremesa ideal após o acasalamento. Sua filha vem assistir, se ela nunca viu uma refeição ambulante antes. Agora ela pode brincar com a comida. Os gorilas usam seus dedos ágeis, sem ferramentas. Os cupins são suas maiores presas, se eles comem principalmente folhas, frutas e sementes.
Macumba sai em busca do jantar. Às vezes, o lugar ideal para comer fica fora de seu território familiar. Hoje, ele descobre um terreno aberto, mas bloqueado por elefantes da floresta. Macumba é cauteloso, e os elefantes podem atacar se sentirem ameaçados. Quando o grupo consegue comer em paz, um barulho repentino interrompe o piquenique. Pode ser um leopardo. Os jovens correm rapidamente para suas mães. Mas não, e é outro gorila de costas prateadas. Pode ser guerra. Macumba precisa fazer uma escolha, e se vencer, ele pode reivindicar as fêmeas do perdedor. Mas se perder, ele perde tudo. Depois de considerar suas opções, ele chama seu bando de volta. Acontece que King Kong é um homem pacífico. Ao anoitecer, o bando subiu nas árvores para fazer seus ninhos. Macumba ficou no chão, guardando o bando. Relaxados, mas sempre alertas, os gorilas das planícies ocidentais vivem no coração da África, incluindo a República Democrática do Congo, onde o rio Congo corre antes de desaguar no Oceano Atlântico. O segundo maior afluente do Congo, o rio Ubangi, corre do norte. Aqui, o rio Congo se alarga para 16 quilômetros, como um fosso gigante que separa a maioria dos animais voadores e nadadores. O rio Congo desempenhou um papel crucial na evolução dos primatas. Quando se formou, há milhões de anos, ele empurrou os parentes mais próximos dos humanos para o norte. Os chimpanzés, assim como os humanos, são inteligentes e usam ferramentas. Eles usam sua inteligência para acessar uma variedade de fontes de alimento. Mas sua comida favorita é a carne de macaco vermelho. Eles caçam em grupos e rastreiam cada movimento dos macacos. Um pequeno erro é suficiente para se tornarem o jantar. Os chimpanzés vivem em um sistema social rígido, uma gangue da selva organizada, inteligente e, às vezes, implacável. Lano, o macho alfa, sempre come primeiro. Enquanto todos ficam em seus lugares, tudo corre bem. Mas quando uma fêmea ousa pegar a parte de todo o bando, Lano fica furioso. Ele não tolera desobediência, especialmente das fêmeas.
As famílias de chimpanzés seguem uma hierarquia rígida, como um antigo clube masculino, o macho alfa está no topo, seguido pelos machos menores, fêmeas de todas as idades, e na base, os machos imaturos. Entre os machos, a política é tudo. Eles formam alianças para manter o poder, subir na hierarquia ou lutar pelo trono. Eles fortalecem seus relacionamentos cuidando uns dos outros, a versão chimpanzé do golfe. Quando o macho alfa fica muito velho e fraco, um dos outros usa suas alianças para tomar o poder. Aqueles que são eliminados do jogo, como os dois machos abandonados, não têm futuro na política. As fêmeas têm uma vida ainda pior, se elas precisam se proteger da agressividade dos machos. Uma mãe se esconde na floresta com seus filhotes, esperando por um momento de paz. Mas sua ausência incomoda Lano. A mãe se agacha para proteger seus filhotes. Horas depois, o bando retorna para procurar vestígios. Um subordinado se aproxima furtivamente. Quando a mãe percebe, é tarde demais. O filhote é capturado, mas consegue escapar. Lano persegue a mãe, se ela pagará o preço. Quando os chimpanzés machos atingem a idade de 15 anos, eles começam uma vida atormentando seus filhos. Somente os seres humanos são tão cruéis com sua própria espécie. Os chimpanzés, assim como os gorilas, não sabem nadar. Os rios profundos e as correntes fortes do Congo os mantêm confinados. Assim como a terra confina as criaturas aquáticas. As criaturas daqui se adaptaram de maneiras estranhas, como o Congo bichir, um peixe antigo que caça usando o olfato. Seu nariz protuberante o ajuda a detectar presas mesmo quando elas estão fracas. Na água turva, eles capturam peixes tetra. Mas a criatura mais estranha é o peixe-elefante. Ele tem um focinho parecido com uma tromba para cavar minhocas na lama e emite pulsos elétricos para se orientar.
Ele constrói uma imagem espacial de 360 graus, como um morcego. Este é o único peixe com um cérebro tão grande quanto o de um humano, em relação ao tamanho do corpo. O rio Congo continua sua jornada em direção a Kinshasa, serpenteando por penhascos e formando o Lago Malebo, que é maior do que Chicago. Aqui, o rio Congo se contorce como um dragão feroz, criando as cataratas de Livingstone, o maior sistema de cachoeiras do mundo, com um caudal 5 vezes maior que o do rio Mississippi. A água gira violentamente, mas ao longo das margens, a vida persiste. Peixes-leão, com corpos finos como papel, resistem à corrente com seus corpos achatados. Eles se escondem em fendas nas rochas para evitar serem levados pela correnteza e lutam para proteger seus ninhos. Todo o rio Congo está repleto de microambientes, cada um deles lar de espécies únicas de peixes. Esta corrente turbulenta é o cadinho evolutivo da natureza. A apenas 145 quilômetros a oeste de Kinshasa, a água deságua no desfiladeiro mais profundo do mundo, um lugar sem luz e sem vida, sou quase. A pressão da água é 20 vezes maior que a do nível do mar e a profundidade é superior a 200 metros. A água é espessa e escura, mas ainda há vida. Em guias cegas, se elas não precisam de cor nem de visão. Os cientistas ainda não entendem o que elas comem ou como vivem. Assim como os oceanos dividem os continentes, o rio Congo divide a África Central em regiões distintas, estimulando a evolução e dificultando a exploração. Até hoje, a parte sul do rio continua sendo uma das regiões menos estudadas do mundo. Em 1933, mesmo ano em que o filme King Kong foi lançado, cientistas descobriram uma nova espécie de grande primata. Bonobos, não King Kong, e ainda menores que os chimpanzés. Eles vivem apenas ao sul do rio Congo e são completamente diferentes. Os bonobos vivem em sociedades matriarcais. As fêmeas líderes cuidam dos machos jovens, dos futuros príncipes. Mas ele logo é ofuscado por sua irmã recém-nascida. Alguns bonobos comem as melhores frutas, deixando os outros com inveja. Um grupo de bonobos desconhecidos se aproxima. Se fossem chimpanzés, uma guerra se seguiria. Mas os bonobos não resolvem conflitos através da luta, se eles o fazem através do sexo.
Para os bonobos, o sexo não serve apenas para a reprodução, serve também para resolver conflitos, independentemente do sexo ou da idade. Todos participam e, depois, todos podem comer. Os machos são mais propensos à raiva, mas as fêmeas criam laços entre si numa irmandade harmoniosa. O sexo ajuda-as não só a manter a paz, mas também a aumentar o seu estatuto. O jovem príncipe percebe que tem pouco poder, enquanto os machos mais velhos, embora sem status, são cheios de ambição. Ele intimida o príncipe para ganhar poder. As líderes femininas estão insatisfeitas, mas esperam para ver como as coisas se desenrolam. Quando o conflito se espalha por todo o bando, ela é forçada a agir. Mas ela resolve da maneira bonobo, gentilmente, com carinho. Os bonobos raramente comem carne, mas desta vez, uma fêmea caçou silenciosamente um pequeno antílope. É raro os bonobos caçarem carne, e isso quase nunca foi filmado. Eles compartilharam a refeição sem brigar. Os bonobos matriarcais dependem da cooperação para manter a saúde do bando. Se os chimpanzés são guerreiros, os bonobos são hippies. Graças à vida nas florestas do sul, onde a comida é abundante e não há gorilas rivais, os bonobos não precisam lutar. Enquanto isso, os chimpanzés do norte precisam compartilhar com os gorilas. Se desenvolveram uma competição tanto dentro da espécie quanto entre espécies. Quando o rio Congo assumiu sua forma atual, ele pode ter dividido a população ancestral em chimpanzés e bonobos. Os seres humanos são parentes próximos de ambos. Depois de passar por Kinshasa, o rio Congo atravessa um desfiladeiro estreito e finalmente deságua no Oceano Atlântico após uma jornada de 5.000 quilômetros. Mesmo quando deságua no oceano, o Congo mantém sua força. Sua água doce se estende por 800 quilômetros no mar, transportando sedimentos a até 20 quilômetros de distância. A floresta tropical do Congo encontra o mar no Parque Nacional de Pongara. Fevereiro marca o início da estação chuvosa, uma época de mudanças radicais, a temporada das tartarugas. Uma tartaruga bebê adormece e é deixada para trás. À noite, elas navegam à luz da lua e do campo magnético da Terra. Hoje, está muito claro, dificultando a navegação.
Uma pequena fêmea está exausta, mas ainda tenta rastejar em direção ao oceano. Ela precisa atravessar um pedaço de madeira e, em seguida, os caranguejos. Mas hoje eles não atacam. Lenta mas seguramente, mas apenas uma em cada 1000 tartarugas de couro sobrevivem aos primeiros anos. Se ela sobreviver, em cerca de 10 anos ela retornará a este mesmo local, madura e pronta para desovar. Quando seus filhos retornarem ao mar, o rio Congo ainda estará fluindo ao lado deles.